O programa Revista da Cidade tem o apoio do PROAC. Olá, no programa de hoje vamos esclarecer dúvidas que fazem parte da realidade de muita gente. Qual a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Como distinguir tristeza de depressão? O trabalho pode adoecer? E como reconhecer sinais como a síndrome de burnout? Também vamos discutir caminhos possíveis. O que podemos fazer para cuidar melhor da nossa mente? Como ajudar alguém próximo e qual o papel de campanhas como Janeiro Branco e Setembro Amarelo na conscientização e combate ao preconceito. Para essa conversa tão necessária, recebemos a psicóloga Bárbara Sinibaldi, que vai nos ajudar a entender de forma clara e acolhedora como promover mais equilíbrio emocional no nosso dia a dia. Fique com a gente! O Revista da Cidade começa agora! Pois é, minha gente, mais uma semana começando, né? Parece que tá chegando aquele friozinho gostoso. Eu confesso para vocês que é a época do ano que eu mais fico feliz. Adoro frio, não gosto muito de calor não. Se eu pudesse morar num lugar frio, olha, seria muito feliz. Dispenso total o calor, por isso que eu fico tão feliz. E hoje também a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, muito importante e bacana para a gente abrir a semana, que é saúde mental. Eu estou recebendo aqui essa mulher que é difícil da gente trazer ela aqui, porque ela é uma pessoa muito ocupada, mas eu fiz questão de que ela estivesse aqui, porque ela é muito talentosa e estudiosa para falar sobre isso que a gente quer falar, que é saúde mental e essa conscientização toda, né, Bárbara? Seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu já abro o programa de hoje, Bárbara, perguntando para você o que é, né, a saúde mental. As pessoas, elas falam muito quando elas ficam doentes, né, mentalmente, aí fala saúde mental, mas a gente deveria falar mais saúde mental antes de adoecer também? Olá, tudo bem? Então, quando a gente pensa em saúde mental, na verdade, as pessoas já pensam em alguém que tem um transtorno mental, que já adoeceu, e na verdade o próprio termo traz pra gente saúde, né? Então a gente está pensando saúde mental. Então, como que a gente pode promover saúde mental? Você mesmo colocou assim, saúde mental, equilíbrio, né? E tem a ver com equilíbrio também. Então, por exemplo, a gente pega uma definição mais geral da saúde mental, ela vai falar assim, da Organização Mundial da Saúde, ela vai colocar saúde mental é um bem-estar, né, físico, emocional e social. Se a gente pensar em equilíbrio, a gente está pensando sempre em busca e nunca em alcançar. Quem que pode falar que está em equilíbrio em alguma área? Que dirá tudo na vida. Em tudo na vida, né? Então, assim, problemas e dificuldades a gente tem o tempo inteiro. Então, eu estou passando por um momento bacana, mais equilibrado na minha vida pessoal, mas estou com um problema no trabalho. Ou eu estou até indo bem no trabalho, mas eu estou com uma dificuldade financeira, porque apesar de estar trabalhando, o dinheiro não está dando. O dinheiro não está dando. Então, estou ali com uma dificuldade. Então, quando a gente pensa em saúde mental, é pensar em a pessoa, ela ter recursos ativados, né? Então, recursos internos e externos, para ela ter condições de buscar esse equilíbrio. Entendi. Né? Mas, Bárbara, a gente ouve muito falar nas redes sociais hoje, mais que nunca, né? Aquela fala assim, não, se você quer, você consegue. Se você não está conseguindo, é porque você não está se esforçando o suficiente. Aí a gente escuta isso vindo de todos os lados da rede social. Como é que vai ficando a saúde mental com base nisso que você acabou de falar para nós?
Então, aí começa assim, se a gente for pensar, né, qual que é um dos principais fatores de adoecimento, né, que provoca ali um sofrimento psíquico, emocional na gente, justamente essas comparações. Então, você falou rede social, eu entro na rede social, tá todo mundo bem, tá todo mundo ótimo. A gente posta sempre a nossa melhor versão lá, né? E aí todo mundo com aquilo equilíbrio possível. Então, lá na rede social, todo mundo faz atividade física, né? Come bem, dorme bem, né? Então, a gente vê aquele ideal. Então, só essa comparação já traz pra gente esse sofrimento. E aí que é importante a gente pensar, se eu estou falando em saúde mental, então eu estou falando dessa complexidade. Pensar o físico, o biológico, né, o equilíbrio biológico. Então eu vou precisar pensar, por exemplo, medicamento, quando for o caso. Então eu preciso pensar o emocional, pode ser uma psicoterapia. E aí eu vou precisar pensar o externo também, o social. Então eu posso ter recursos internos e estar buscando, mas eu posso estar num ambiente, num contexto que não me traz esse favorecimento. Então não dá para eu pensar assim, a saúde mental como fator único do indivíduo, né? Então assim, por exemplo, eu entendo que eu tô com uma dificuldade, que eu preciso de psicoterapia, mas eu tô passando por uma dificuldade financeira. Onde que eu vou buscar essa ação? Então eu preciso ter política pública para dar conta dessa demanda, né? Então daí eu preciso procurar o posto de saúde, eu preciso procurar o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é um serviço, né, voltado especificamente para pessoas, né, com sofrimento psíquico intenso, que já estão adoecidas, que precisa desse atendimento. Só para a gente entender um pouquinho mais, esses termos que você está usando, por exemplo, psicoterapia, né, a gente ouve, algumas pessoas chamam de psicoterapia, outras pessoas chamam de terapia, outras pessoas chamam de análise, é tudo a mesma coisa. Não, né? De forma geral, a gente pode. É importante a gente ter esse cuidado, porque assim, quando a gente pensa em saúde mental, o que é muito importante? A gente buscar ajuda profissional, especializada. Então, eu tenho que buscar um profissional da área da saúde, né? Que tem ali uma especialização da saúde mental. Então, no caso da psicoterapia, é importantíssimo que eu faça com um profissional da área, que é quem? O psicólogo. Né? Então, assim, psicoterapia é uma terapia realizada por um psicólogo, né? Qual que é o objetivo da psicoterapia? O psicólogo é alguém formado na área da saúde que tem um registro assim como advogado, não é qualquer pessoa. Isso, então eu fiz a graduação de psicologia de 5 anos, aí me formei, e aí eu preciso ter inscrição no Conselho de Psicologia, né? No regional, tem o federal, então tem diretrizes, tem um código de ética, né? Que a gente precisa seguir. Então, não é um terapeuta qualquer. Qualquer pessoa pode se denominar um terapeuta e tem N terapias que pode ser afetado. Agora, é importante que diante de um sofrimento psíquico, eu procure um profissional que seja da área. Então, assim, psicoterapia a gente faz com psicólogo. Então, sabe, as pessoas falam assim, a minha manicure é meio psicóloga, meu amigo é meio psicólogo. Às vezes é mais barato bater um papo com o amigo do que pagar o psicólogo. A gente ouve falando essas coisas, né? Todas essas... Gozando, porque aí a pessoa vai num casamento, precisa de uma roupa bonita, ela não vai no amigo para fazer a roupa, aí ela vai num costureiro que faça ali, né? Ou vai na grife e compra a melhor roupa. Aí na hora da saúde mental vai tudo deixando para depois, né? Que aí mostra justamente o valor que a gente não coloca para nossa saúde mental, né? Então, assim, até eu vi um post esses dias que brincava justamente com isso, já que, né, quando você vai procurar um profissional, tem que ser um profissional inteiro, né? Então, procure alguém que realmente é psicólogo. Então, assim, se eu tenho uma inflamação de garganta, eu vou procurar um médico, eu não vou procurar alguém que é meio médico. O psicólogo, ele receita remédios também? Não, aí essa é a diferença, então, que a gente vai ter entre o psiquiatra e o psicólogo, por exemplo. Então, o psicólogo, ele é essa profissão específica, então eu faço graduação em psicologia, né, me formo nessa área e eu oferto a psicoterapia. A gente não pode fazer receita de medicamentos. Aí a gente tem um psiquiatra, que é um médico, ele fez o curso de medicina e a residência, né, como se fosse uma especialização em psiquiatria. E aí ele vai fazer um diagnóstico e vai medicar a partir desse entendimento. Aí essa é uma outra questão importante, né? O excesso também de medicamentos que a gente tem. Muitas pessoas tomam medicamentos
para doenças, para transtornos mentais, uma depressão, ou mesmo uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, e ele não passou com um psiquiatra, né? Ele vai com médico de outras áreas, um clínico geral. Então, aí também é a importância da gente procurar um médico que seja específico da área da saúde mental, que aí no caso é o psiquiatra, porque ele vai fazer essa avaliação, aí ele vai te dar né, você precisa voltar, fazer esse acompanhamento, o medicamento também ele precisa de adequação, né, de mudança. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta eu gostaria que você falasse um pouco mais daquela galera que na verdade não tem paciência e gosta de tomar o remedinho, né, no caso da ansiedade, quando aparece algum incômodo ali, ela na verdade quer remédio e não tem paciência para fazer a psicoterapia e os problemas e os perigos que isso pode acarretar para a sua saúde aí a longo prazo. A gente volta já já. O programa Revista da Cidade tem o apoio do PROAC. Somos a Cabonet, uma marca que se conecta com várias ideias e com o mundo. Somos presença na vida dos curiosos, inquietos e de quem está de olho no novo. Somos inovação e alta tecnologia. Somos a facilidade na palma da mão. Em mais de 30 cidades, somos a internet que pulsa e gera negócios em um mundo cada vez mais conectado, que respira entretenimento, diversão e informação. Nosso legado inspira confiança. Afinal, somos a Cabonet, a internet de todos. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças, entre 5 e 17 anos, se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Minha gente, a gente está conversando aqui nos bastidores que eu acho que é perigoso tomar remédio aí sem indicação e para fugir da psicoterapia. É isso mesmo, Bárbara? Sim, a gente precisa pensar que o medicamento ele é uma droga, né? Tudo que é produzido fora do nosso organismo e a gente ingere, né, para alterar o funcionamento do nosso organismo. Então, assim, a gente tem esse processo de se automedicar desde coisas mais simples. Eu tô com uma dor de cabeça, eu vou lá e tomo um medicamento. Como se aquilo também não produzisse efeito colateral. Então, tem medicamento lá que as pessoas tomam todo dia, por exemplo, uma dor de cabeça, que está afetando seu rim, que está afetando seu fígado, né? E quando a gente fala de um psicotrópico, de um medicamento que vai alterar o funcionamento do nosso sistema nervoso central, então a gente está falando de algo que é sério. Quando a gente fala do processo de medicalização, é sobre isso que a gente está falando. As pessoas falam assim, psicólogo é contra a medicação. Não é isso, né? A gente trabalha com parcerias, né? Então, eu falei da importância da gente procurar o profissional especializado na área da saúde mental. Quando a gente fala da medicina, da área médica,
a gente está falando aí do psiquiatra. Para algumas outras questões, a gente pode pensar também a questão do neurologista, né? Para trabalhar algumas questões que são específicas do funcionamento cerebral. O psiquiatra e o psicólogo, eles trabalham juntos, então? Isso, a gente trabalha em parceria. Então, assim, tem situações em que eu vou procurar a psicoterapia e que a psicoterapia, ela vai, né, produzir efeito, que ela vai dar conta daquela situação. Tem outras situações em que, mais sérias, que eu preciso procurar um psiquiatra porque vai ser necessário entrar com a medicação. É como se a gente pensasse assim, né, fazer uma analogia com o diabetes. Então eu tô com a minha glicose alterada, né? Eu procuro o médico, ele me aponta isso. O que eu vou fazer? Eu vou procurar atividade física, vou alterar a minha alimentação e isso vai possibilitar para mim ali fazer uma regulação. Por isso que é importante eu fazer um acompanhamento contínuo para poder identificar isso. Eu vou, né, então eu tô pré-diabético, quer dizer, então eu tenho que tomar cuidado, né, focar nessas ações, né, preventivas para que não vire um diabetes. Se eu chego ao médico e eu já estou com uma diabetes instalada, né, só a mudança de hábitos não vai ser suficiente, né, mudar a alimentação, fazer atividade física, eu vou ter que entrar também com a medicação. Então a gente precisava, né, normalizar isso também para o campo da saúde mental. Então a mesma coisa, eu estou, por exemplo, com uma ansiedade elevada, né, alterada ali, então eu procuro um psicólogo e a psicoterapia ela vai conseguir solucionar, ela vai trazer para mim efeito, porque é a psicoterapia que vai me ajudar a compreender o que está gerando o aumento da minha ansiedade. A gente tem ainda, infelizmente, muito tabu de falar de doença mental, né, Bárbara? A gente ouve as pessoas mais velhas, às vezes, falando que se você for num psicólogo ou num psiquiatra, as pessoas podem ser que digam que você é louco, né? E eu acho que a gente não pode ter esse tipo de tabu, porque as pessoas adoecem em silêncio, sofrem em silêncio por um preconceito bobo, né? E nenhum tipo de preconceito leva a nada, né? Leva a piora da situação, né? Então, isso, uma coisa que poderia ser solucionada, ou a gente poderia ter uma atuação preventiva para não chegar ao adoecimento, a gente chega a um adoecimento grave. Então, que nem esse exemplo que eu estava dando. Se eu estou com uma ansiedade elevada, eu não procuro psicoterapia, eu não procuro um profissional da área da saúde, se instala, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno do pânico. Daí eu vou chegar numa condição em que eu vou precisar, por exemplo, do tratamento medicamentoso para diminuir o sintoma. Porque então, a psicoterapia, ela não só sozinha, mas talvez ela não consiga fazer um efeito tão rápido. E aí as pessoas têm essa ideia também, né? A psicoterapia demora muito tempo. A gente construiu aquilo muitas vezes durante toda a vida, levou anos para chegar naquele estado. Sim. E aí eu procuro a psicoterapia e tem às vezes, né, esse desejo aí, essa ansiedade de que eu vou fazer 2 sessões de terapia, vai solucionar os problemas de uma vida inteira. Não vai. Mas o Se fosse, seria bom, aí seria mágica, justamente. Né? Mas o medicamento também, ele vai diminuir ou cessar o sintoma, mas eu preciso trabalhar a causa. Mas o medicamento mascara também, né? Ele não resolve, ele dá uma mascarada. É como se fosse uma maquiagem. A gente fala que tampona, né? Porque eu tô, por exemplo, tô conseguindo dormir, eu tomo medicamento, eu passo a dormir melhor, mas por um tempo também, porque chega uma hora que o medicamento não dá mais conta, aí né? A cabeça vai entrando em parafuso. E ele nunca vai dar conta sozinho. Da mesma forma que a psicoterapia muitas vezes acompanha o tratamento medicamentoso, o tratamento medicamentoso sozinho não vai dar conta de trabalhar a complexidade. Você falou de síndrome do pânico. É possível a gente identificar alguma característica na gente e falar assim, olha, pode ser que o que eu estou tendo é síndrome do pânico ou não? Você precisa sempre da ajuda do profissional? Não, é possível a gente identificar, até porque é o que vai levar a gente a buscar ajuda, né? Então, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade, ela é gerada pelo medo, que é, né, um sentimento comum a todas as pessoas. E que ele é muito importante porque ele traz pra gente aí essa possibilidade de defensiva até, né? De preservação da vida. Mas eu preciso observar quando essa ansiedade, ela tá muito exacerbada, ela tá muito intensa, que ela tá me trazendo um sofrimento, ela tá me trazendo um prejuízo. E é isso que vai me mobilizar a procurar um profissional. O profissional, ele vai ser a pessoa que vai poder te dar um diagnóstico e uma terapêutica adequada. Mas
ímpeto, né, de buscar ajuda, tem que ser desse processo nosso mesmo de reconhecer que a gente está numa situação de sofrimento que a gente não consegue dar conta sozinho. Tem algum termômetro de ansiedade que eu poderia dizer assim, olha, essa ansiedade é normal da vida ou não tem? Por exemplo, eu levanto de manhã e fico ansioso na primeira meia hora, depois o resto do dia eu toco bem. Ou, sei lá, eu fico ansioso a tarde toda. Tem algum termômetro ou para cada pessoa funciona de um jeito? É importante sempre a gente pensar contexto. Então, assim, situações novas ou algumas situações específicas, elas trazem pra gente ansiedade. Então, por exemplo, eu quando recebi o convite para vir fazer essa entrevista, fiquei ansiosa. Por quê? Porque eu sou tímida, apesar de... Estão acontecendo o Setembro Amarelo, Janeiro Branco e do Burnout. A gente volta já já. O programa Revista da Cidade tem o apoio do PROAC. Somos a Cabonet, uma marca que se conecta com várias ideias e com o mundo. Somos presença na vida dos curiosos, inquietos e de quem está de olho no novo. Somos inovação e alta tecnologia. Somos a facilidade na palma da mão. Em mais de 30 cidades, somos a internet que pulsa e gera negócios em um mundo cada vez mais conectado, que respira entretenimento, diversão e informação. Nosso legado inspira confiança. Afinal, somos a Cabonet, a internet de todos. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças entre 5 e 17 anos se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Estamos de volta. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico no final do bloco passado. A gente vai verificar depois, né, se teve perda aí de informação importante. A gente vai deixar na descrição do vídeo lá no canal no YouTube. Aliás, você pode acompanhar a nossa programação também pelas nossas redes sociais, né? Nós estamos lá no facebook.com/TVC Ourinhos. A gente sempre faz recortes importantes da programação e coloca lá. No youtube.com/TVC Ourinhos você pode rever o programa onde e quando você quiser.
no Instagram. Depois, daqui a pouquinho, já tem foto dos nossos bastidores lá no Instagram. E para falar com a gente no nosso site, tá bom? www.tvcourinhos.com. Você pode acompanhar a programação ao vivo ou falar com a gente lá na aba Fale Conosco. O assunto de hoje é muito importante, muito esclarecedor. A gente está tirando muitas dúvidas. Tema que a gente sempre tem dúvida, né? Que é saúde mental, uso de remédio, igual a gente toma para dor de cabeça. Já ouvimos aí que não dá muito certo. E agora eu queria conversar com a Bárbara sobre a importância dessas campanhas que vem acontecendo, né? Por exemplo, a gente teve agora recente Janeiro Branco, também o Setembro Amarelo. Elas realmente ajudam a prevenir o adoecimento, acabam atuando aí no combate e também no preconceito, Bárbara? Então, essas campanhas, elas foram pensadas, lançadas para a gente trabalhar a divulgação dessas informações. Mas a gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, nas redes sociais, pessoas sem informação acabam fazendo falas e passando informações ainda baseadas em estigmas, em preconceitos, né? O Janeiro Branco, ele é a campanha que fala, né, da necessidade da gente promover saúde mental, falar da saúde mental. E no Setembro Amarelo a gente fala da prevenção e pós-venção ao suicídio, né, que é uma situação bastante complexa também. Até agora está sendo discutido um projeto de lei que vai trazer a necessidade das pessoas terem informação específica para falar de assuntos complexos, como, por exemplo, saúde mental, educação. Não vai mais poder ser... Nossa, eu não sabia. Não vai mais poder qualquer pessoa falar sobre saúde mental. Uma pessoa leiga não vai mais poder falar sobre esses assuntos que é necessário que a gente tenha um profissional. É o mínimo, né? Que a gente deveria ter, né? Então, essas campanhas, então, elas podem auxiliar quando a gente tem, né, esse profissional falando de uma forma, né, adequada, a partir de dados científicos, mas elas podem intensificar o estigma e o preconceito quando a gente tem pessoas que, na verdade, vão disseminar mitos, né, vão intensificar, principalmente de assuntos complexos como esse, né? Sim. Então, assim, é importante que a população, como você perguntou, a pessoa ela pode identificar? É sim necessário que ela identifique quando ela tem uma situação de sofrimento, que ela tem que procurar ajuda. Mas o diagnóstico, ele tem que ser feito por um profissional da área. Como então, tudo, né? Como tudo. Então, por exemplo, mesma coisa assim quando a gente fala da infância e adolescência. A escola, ela precisa identificar alguns comportamentos, algumas situações onde é necessário cuidado profissional e encaminhar. Mas não é papel da escola diagnosticar crianças e adolescentes, como a gente vê o tempo todo. Porque, na verdade, o professor, ele estuda a gramática, ele estuda o contexto histórico, ele estuda a química, a matemática, mas a psicologia em si, que é uma coisa tão complexa, a Bárbara acabou de dizer que são 5 anos de formação, é óbvio que a formação do professor não é contemplada por isso, né, Bárbara? Sim, e aí, pra gente que é profissional, né, a gente sabe a complexidade que é trabalhar essas questões, e aí o professor dentro de sala de aula, ele tem que estar aberto, né, para ter esse contato, para ofertar essa escuta, mas também para reconhecer que a gente precisa do profissional da área da saúde mental para trabalhar questões de saúde mental. Bárbara, eu queria que você falasse um pouquinho da síndrome de burnout, é assim que fala? Isso, burnout, né? Porque ela vem do inglês, não, e o pessoal lê às vezes a partir do francês, né? Mas assim, a síndrome de burnout, ela é uma síndrome que é caracterizada de um adoecimento constituído especificamente na relação de trabalho. Mas as pessoas erroneamente associam com a quantidade de trabalho. Eu estou trabalhando muito e aí necessariamente eu adoeço. E o burnout não é isso. O burnout, ele está falando de quando a gente não consegue mais estabelecer uma relação de prazer com o trabalho, né? Que vira adoecimento. Então eu posso, por exemplo, trabalhar 20 horas por semana, o que não seria muito quantitativamente, mas eu já não consigo mais ter uma relação de sentido com o meu trabalho. Ou eu vivencio situações, por exemplo, de assédio, né, moral dentro do contexto de trabalho e vai levando ao adoecimento. Então eu perco a minha relação de sentido, né, com aquele trabalho. Então, por exemplo, eu tenho dores de cabeça, eu tenho diarreia, eu tenho ali vários sintomas que são acionados, por exemplo, no domingo, que eu penso que eu vou voltar para minha atividade de trabalho. Que é muito comum.
Isso. E aí, muitas vezes, as pessoas não relacionam isso com uma situação de saúde mental, né? Eu vou ao médico, ou então eu me automedico, uma medicação para uma ânsia de vômito, para uma diarreia, por exemplo, só que é uma questão emocional que está trazendo esse sintoma. Pra gente finalizar, Bárbara, porque assim, né, ficaram um monte de perguntas, um monte de dúvida, porque o tema, assim, é inesgotável, né? Como que a gente dá um toque para um amigo se a gente está percebendo que, assim, ele não está conseguindo lidar com a situação, fica ali virando em volta, que a gente percebe, olha, isso aí pode ser problema de saúde mental, né? Como que a gente, né, com cuidado, dá um toque para um amigo? Ou para um familiar, né? Sim. Tem que ser de forma direta, e para isso a gente precisa desconstruir os preconceitos em nós. Então, assim, que ajuda que a gente pode ofertar quando a gente não é um profissional da área, ou mesmo sendo um profissional da área, se eu estou com um amigo ali com uma dificuldade, ali eu estou com um papel na função de amiga e não de psicóloga. Então, assim, o que eu posso fazer é não julgar, né, ter uma escuta e que tentar ter uma escuta não atravessada pela nossa moral, né, de julgar, de dizer, olha, isso não é uma situação para o sofrimento, desqualificar o sofrimento da pessoa, mas dizer de forma direta, olha, eu acho que você está num ponto que é necessário você procurar uma ajuda especializada. E aí vem a importância da gente trabalhar esses preconceitos, né? Então, por exemplo, essas piadinhas que as pessoas fazem com CAPS, com louco, elas não são brincadeiras, porque elas reforçam esse preconceito. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de procurar um profissional, mesmo a psicologia, né? Porque a gente ainda tem muito esse preconceito. Então, assim, eu não preciso adoecer, ter um transtorno mental para buscar auxílio psicológico. Mas também, se eu tenho um transtorno mental, se eu tenho um adoecimento, eu não posso me sentir envergonhada por isso. É a mesma coisa que ter um adoecimento, né, físico. Então, é um diabetes. Eu não tenho que ter vergonha de ter um diabetes. Por que eu vou ter vergonha de ter uma depressão, de ter um transtorno bipolar, né? Então, eu preciso trabalhar de uma forma, preciso falar de uma forma direta, mais acolhedora. Ou seja, né, minha gente, a gente nunca pode se sentir fraco por ter uma doença mental, né, ou uma doença física, ou ter uma dificuldade na vida, né? Eu acho que a gente precisa sempre buscar ajuda, sempre se superar, né? E acho que o mais importante é falar a respeito, né? A gente falar, a sociedade falar, o poder público falar, porque quanto mais se fala, mais a gente consegue construir bases sólidas para discutir aí da forma como se precisa ser discutido, né? Sem preconceitos, principalmente. Bárbara, eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Fica aqui o convite, a Bárbara, que é uma excelente profissional e fala sobre um monte de temas. Na próxima entrevista, eu gostaria que a gente fosse assim, pegasse um tema, depressão na terceira idade, a gente esmiuçasse, por exemplo, um tema assim. Você topa o meu convite? Sim, eu agradeço o convite de vir hoje, né? Eu acho que é fundamental, é um prazer e uma necessidade a gente estar nesses espaços para justamente desmistificar, né? Produzindo esses espaços de fala, né, sobre saúde mental, que a gente vai conseguir promover acolhimento. Ótimo, agradeço a presença, agradeço você que permitiu que a gente entre aí na sua casa com tanta informação valiosa. Ficou com dúvida, manda pra gente, acesse o nosso site lá e mande, que a gente vai repassar e respondendo à medida em que as perguntas vão chegando. E a gente volta na quarta-feira, em edição inédita, às 3 da tarde. Até lá! O programa Revista da Cidade tem o apoio do PROAC.